Muito boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa de oração, à nossa casa espírita Joana de Ângeles. O Centro Espírita Joana de Ângeles nos acolhe todas as quartas-feiras, neste horário das 20 horas, para esse momento de reflexão, de elevação aos nossos amigos espirituais. Enfim, é um momento em que temos para uma introspecção e nos acolher. Então, para nós irmos nos harmonizando e acalmando nossos pensamentos, eu vou ler uma pequena mensagem psicografada por Chico Xavier, do Espírito Meimei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da morte. Além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, vamos orar, meus irmãos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, e eu convido a todos para fazermos um exercício mental, de deixarmos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas preocupações do lado de fora, longe de nós, e aproveitar esse momento para sentir a presença dos amigos espirituais, dos amigos do plano maior. Imaginemos uma luz chegando em nós, uma luz muito brilhante, capaz de renovar nossas energias, transformando aquelas energias que porventura estejam conosco, energias negativas, que elas possam serem transformadas em energias salutares, capazes de recompor a nossa saúde física, mental e espiritual. Te pedimos, ó Pai, que esteja conosco neste momento, através de teus enviados no trabalho do bem, e que possamos receber aqui a força, a coragem, a paciência, a resignação que necessitamos para enfrentarmos as dores que esse mundo de provas e expiações nos apresenta. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, o tema de hoje, é um tema retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 7 do Evangelho, no item 13. E tem o seguinte título: A missão do homem inteligente na Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos nos aprofundando nela, nós vamos percebendo o convite que a vida nos faz ao bem. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais se estuda, cada vez mais o Evangelho também nos mostra a nossa responsabilidade
diante da vida. Então, à medida que nós estudamos e entendemos certas afirmativas que ele nos traz, não há como permanecermos os mesmos. Nós, invariavelmente, precisamos, aos poucos, irmos fazendo a nossa reforma íntima, indo nos melhorando, nos transformando. Então, a reflexão de hoje é a seguinte: como podemos usar a nossa inteligência a favor da nossa saúde mental e, ao mesmo tempo, como podemos nós usá-la a favor das guerras ou a favor da nossa própria guerra interior? A mensagem de Kardec, ela faz uma ponte entre as duas grandes asas da humanidade, que fazem com que a gente cresça espiritualmente falando. Quais são estas duas asas? De um lado, a ciência, de outro lado, a religião. Então, a doutrina espírita, ela vem nos ensinar, vem nos mostrar que não precisamos abrir mão da razão, da ciência, para acolhermos a nossa fé religiosa, a nossa fé espiritual. Assim como nós não precisamos abrir mão da nossa fé para acolher a razão. Elas andam juntas. E a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, na missão do homem inteligente na Terra, começa dizendo assim: não vos orgulheis daquilo que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo. Suponhamos sejais sumidades. Sumidade seria o topo, o ápice da inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes em envaidecer-vos. Ou seja, o nosso conhecimento é muito limitado. Sócrates, basicamente todos nós já ouvimos falar em algum momento da nossa vida, foi um grande filósofo que viveu em Atenas, na Grécia Antiga, mais ou menos em torno de 400 anos antes de Cristo. E a filosofia socrática, ela é considerada uma precursora da visão cristã e do espiritismo. Sócrates, ele foi considerado de uma inteligência extraordinária diante dos homens daquela época. E ele disse coisas naquela época que são consideradas até hoje como de uma sabedoria ímpar. Ele acreditava, por exemplo, que o melhor modo para as pessoas se melhorarem, viverem, era se concentrando no próprio desenvolvimento, ao invés de buscar a riqueza material. Sócrates disse também: para conseguirmos a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolver em nós mesmos as qualidades que naquela pessoa nós admiramos. Sócrates acreditava que os erros são consequência da nossa própria ignorância. E dizia ainda que sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. E ele complementa ainda dizendo: conhece-te a ti mesmo. Então, conta a história que em determinado momento da sua vida, Sócrates, ele vai até o oráculo de Delfos. Delfos era uma cidade, um lugar, na cidade de Delfos era um lugar onde havia um templo. E nesse templo abrigava sacerdotes e sacerdotisas, lá na antiga Grécia, e era considerado um dos lugares assim mais influentes e poderosos da época. Um lugar onde as pessoas iam em busca de conselhos e previsões. Pois bem, Sócrates vai até o oráculo de Delfos e
o oráculo diz a ele que ele, Sócrates, era o homem mais sábio da humanidade naquela época, naquele momento da história. Mas Sócrates se espanta com isto e diz: olha, eu só sei que nada sei. A minha única sabedoria é esta. Então ele sai dali muito pensativo e vai conversar com outras pessoas. E começa a observar que talvez o oráculo tivesse razão, porque ele era o único que sabia da sua ignorância, sabia das suas limitações. E por saber das suas limitações, ele era o mais sábio de todos. E é isto que a mensagem do espírito Ferdinando, na França, em 1862, vem dizer a Kardec na codificação. Está lá neste item do capítulo do Evangelho. Ele diz: não vos orgulheis por aquilo que sabeis. Não quer dizer que você não saiba mais. Não quer dizer que você não saiba, que não seja inteligente. Mas este saber é muito limitado, é muito estreito no mundo em que nós habitamos. Por isso que nós não temos o direito de pegar este saber limitado e jogar como pedras nos nossos irmãos, para ferir outras pessoas. Porque mesmo que nós fôssemos a sumidade, como foi Sócrates na sua época, nenhuma razão nós teríamos para nos envaidecer. Deus, disse o Evangelho, nos seus desígnios, vos faz nascer em um meio onde você poderia desenvolver a sua inteligência. Se ele fez isto, foi porque ele queria que você utilizasse essa inteligência em benefício das outras pessoas, pondo em vossa mão um instrumento com o qual você pode desenvolver ao teu redor as inteligências que estão um pouco aquém da sua, né? No sentido de conduzir estas outras pessoas ao caminho de Deus. Então esse é o grande objetivo de Deus. Esse é o grande objetivo de Deus nos colocar a inteligência. A nossa inteligência nos permite fazer multiplicar em torno de nós bênçãos de paz, bênçãos de amor, de alegria, a partir do bem que nós possamos fazer. E essa inteligência nos foi oferecida de acordo com os compromissos contraídos no passado. Ou seja, a nossa inteligência, ela vai vibrar, ela vai irradiar mais ou menos de acordo com a lei de causa e efeito. O compromisso que temos e que trazemos do passado, ele nos busca aonde nós estivermos. E como nós não sabemos aonde que nós falhamos e aonde que nós acertamos de maneira detalhada, lá no passado, nas nossas outras existências, então cabe a nós usar da nossa inteligência procurando fazer sempre o melhor possível, sempre o melhor que estiver a nosso alcance. Nós estamos, muitas vezes pode até não parecer, mas nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. Embora muitas vezes a gente se questione, mas estamos sempre no lugar certo com as pessoas certas, pela lei de causa e efeito, graças à reencarnação. E o Criador nos deu a inteligência para fazermos o bem, envolvendo as pessoas à nossa volta com o mesmo objetivo, de fazer o bem. Aí o Evangelho indaga o seguinte: a natureza do instrumento não indica o uso a que dele deve ser feito? A enxada que o jardineiro
entrega nas mãos do seu ajudante. Não indica que o ajudante deva usá-la para cavar a terra e semear? E o que você diria se o ajudante, ao invés de cavar a terra, usasse a enxada para lançar contra o seu patrão? E aí, então refletimos, meus irmãos, o que nossa consciência iria dizer quando chegarmos no mundo espiritual, desencarnados, e vermos que nós pegamos a nossa enxada da nossa inteligência, não para construir, mas para ferir o outro, para ferir nossos irmãos. O que diríamos de nós mesmos? Segue o Evangelho dizendo: não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele que a ele tudo deu. Isso complementa o Evangelho. A inteligência, o Evangelho ainda nos diz, é rica em méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem aproveitada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com as leis divinas, fácil seria para os espíritos nos ajudarem no progresso do mundo. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho, de vaidade, de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, assim como abusa de todas as suas outras faculdades, mas não lhe faltam ensinamentos que lhe digam, que o advirtam de que uma poderosa mão pode vir retirar estas faculdades, quando não são bem aproveitadas. E essa mensagem ela é muito profunda, porque muitas vezes utilizamos a nossa inteligência a favor da nossa vaidade, da nossa prepotência, para guerrear. Pode ser guerras santas ou não, guerras de longe ou de perto, a nossa própria guerra interior dentro de nós. Ao invés de construirmos a humildade, ao invés de usarmos a inteligência como instrumento do amor, instrumento da paz. No livro Alvorada Cristã, psicografado pelo profeta do bem, nosso querido Chico Xavier, o espírito Neio Lúcio traz uma mensagem onde ele vai falar lá no capítulo 29, ele conta a história do barro desobediente. A história conta de forma metafórica, de forma inventada, mas com uma grande lição. Então conta a história que um oleiro estava pensando naquele trabalho que ele fazia vasos de barro, e começou uma conversa com o barro. Ele chega para o barro de forma bem empolgada e diz assim: olha, barro, eu vou transformar você em um vaso de laboratório. Assim você vai carregar dentro de você substâncias que vão ser úteis para a ciência, para os estudos científicos. E o oleiro achou que o barro iria ficar muito feliz com esta tarefa, com essa oportunidade de trabalho. Mas o barro, muito desobediente, com muita vaidade, usou de toda a sua soberba e disse assim:
Mas quem disse que eu quero ser um vaso de laboratório? Vou me sentir uma cobaia. Não, eu não quero. Então o olheiro respirou fundo e falou: tá bem. Então, se você não quer ser um vaso de laboratório, eu vou transformar você em uma ânfora. E você vai guardar perfumes. Você vai guardar a essência perfumada que irá perfumar o mundo. E o barro, mais uma vez, responde com arrogância: eu vou lá querer fazer isso? Eu vou servir para alimentar a vaidade e a futilidade das pessoas? Não, nem pensar, não quero. Esquecendo que ele próprio estava sendo muito vaidoso com aquela resposta, né? Não, é uma função muito supérflua, eu não quero. Veja só, quando o oleiro deu ao barro a função de uma atividade essencial, de ser útil para as descobertas da ciência, ele não quis, porque ele não queria ser cobaia. Quando o oleiro deu uma oportunidade, então, de uma atividade, digamos, poética, de guardar o perfume, ele também não quis, porque ele não queria ser instrumento de futilidades. Então o oleiro disse ao barro: vou transformar você então num lindo prato de refeição e você vai ficar dentro da minha casa, sendo útil para servir o alimento para a minha família. E aí o barro ficou ainda mais vaidoso e chegou a ficar até irritado e disse assim: olha, quem disse que eu quero ficar sujo de alimentos com caldos gordurosos? Isso é muito baixo para mim. Nem pensar, não quero. Com muita paciência, então, muita tolerância, o oleiro deu ao barro uma quarta função. Ok, vou lhe transformar em um vaso para guardar água, porque a água é fundamental para a vida humana e você vai matar a sede das pessoas. E o barro também não quis. Bom, o oleiro deu uma série de alternativas, várias possibilidades para o barro, todas recusadas. Acabou que o barro, de uma forma ou de outra, foi parar na fornalha sem nenhuma utilidade e transformou-se apenas num entulho. Então, decorrido algum tempo, aquela lama vaidosa foi retirada e, para sua surpresa, percebe que não tinha sido transformada num vaso de laboratório, nem numa ânfora de perfumes, nem num prato de refeição e nem num vaso de água. E tinha sido transformada assim num pedaço de terra requeimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente lançada ao pântano. E aí o espírito Neio Lúcio conclui a história de uma forma muito forte, mas bem necessária. Ele diz: assim acontece a muitas criaturas no mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho do aperfeiçoamento, mas depois de levadas pela experiência da morte, no forno da morte, se transformam em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo para retornarem à vida mais nobre. Então, meus irmãos, quantas oportunidades nós perdemos vaidosamente esperando por uma grande coisa, esperando uma grande chance de mudar o mundo.
E aí temos também a reflexão feita por Leonardo Machado. Leonardo Machado é um médico, psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo e palestrante espírita. Ele fez uma bela reflexão sobre este tema, sobre este assunto. E ele vai nos dizer o seguinte: quando nós não usamos a nossa inteligência a favor da paz, ou seja, quando usamos a enxada para matar e não para cavar a terra, para semear a planta, nós vamos perdendo a nossa vitalidade com o tempo, com as desilusões, os arrependimentos. A gente quer tudo e não se contenta com o pouco. A gente quer ter, muitas vezes, Jesus à nossa frente e não acolhemos os mensageiros que Ele manda para nos auxiliar. E quando nós não acolhemos, nós não conseguimos acolher a nós próprios. Não acolhendo a nós mesmos, nós partimos para os conflitos. E aí nós deterioramos a nossa saúde mental. Sem saúde mental, esferas fundamentais da nossa inteligência são afetadas, causando depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, demências, dentre vários outros diagnósticos dos problemas da saúde mental. Ou seja, Leonardo Machado, ele diz que para podermos pensar melhor, pensarmos bem, nós precisamos de saúde mental. E para termos saúde mental, nós precisamos de harmonia. E para termos harmonia, nós precisamos guerrear menos, usar a enxada para cavar a terra, semear, plantar e essa semente frutificar. E aí, com o tempo, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, que possamos pegar esta inteligência que Deus nos possibilitou desenvolver nesta existência e utilizá-la a favor da nossa saúde mental, utilizá-la a favor da nossa paz interior e da paz no mundo. Silenciarmos às vezes um pouquinho mais, reconhecermos que somos limitados e que podemos cair, que não somos os senhores da verdade. Diz Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, porque ele entendeu que não é fora da verdade, pois o que é a verdade? Essa pergunta Pilatos fez a Jesus momentos antes da crucificação, e Jesus silenciou, não respondeu. Então, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas na vida, precisamos ter a humildade de sabermos que não temos todas as respostas completas, mas temos a resposta do amor de Jesus. Uma resposta profunda que precisa ser sentida quando Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a gente possa refletir para que a gente não seja aquele barro desobediente que fica sem utilidade nenhuma no final, porque não aceitou humildemente a posição e o espaço que a vida deu a ele. A inteligência precisa estar ancorada na vigência das leis divinas, principalmente na lei de justiça, amor e caridade. Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é buscar o equilíbrio entre as duas grandes asas da humanidade, ou seja, acolhendo a nossa fé e acolhendo a razão. A missão do homem inteligente na Terra é combater o orgulho e a vaidade, tendo a humildade exemplificada lá por Sócrates, 400 anos antes de Cristo,
quando disse reconhecer que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. A missão do homem inteligente na Terra é promover a paz, é pacificar, é ser instrumento do amor que Jesus veio nos ensinar, mantendo assim a nossa saúde mental e o equilíbrio orgânico e espiritual. Então, muito bem, meus irmãos, reforçando mais uma vez, para quem tiver o interesse em se aprofundar sobre o assunto, em ler, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra das 5 obras da codificação kardeciana. Esse tema foi tirado de lá. Não desperdicemos a faculdade da inteligência, que nos foi concedida por Deus. Vamos usá-la como ferramenta do bem, instrumento do amor e da paz. Agora então vamos fazer a nossa oração final e logo após o passe individual. Vamos orar. Mestre Jesus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela saúde do corpo, pelo corpo material que temos, que é o veículo para o nosso espírito. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos por tudo, pelo alimento de cada dia, e te pedimos pela paz, a paz no mundo e a paz dentro de nós. Te pedimos por força e coragem para enfrentarmos as dores do mundo. Te pedimos resignação, pedimos humildade, que saibamos combater o orgulho e a vaidade que ainda existe dentro de nós, para sabermos usar a nossa inteligência a favor do amor, a favor do nosso próximo, a favor de nós mesmos. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja.